Tá, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu o convidara e disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual a mulher a que lhe tocou, porque é pecadora. Gente, se a gente meditar na palavra, a gente vai ver que esse fariseu chamado Simão, ele convida a Jesus para entrar na sua casa e para participar ali da mesa, da fartura ali. Ele não convida Jesus no intuito de amá-lo, no intuito de servi-lo, no intuito de oferecer a Jesus as honrarias que ele deveria receber. Uma coisa é a pessoa convidar alguém com as honrarias que aquela pessoa ela merece receber. Por exemplo, você vai convidar alguém para sua casa, você vai preparar tudo ali. Você vai receber uma visita. Por exemplo, hoje é dia das mães, né? Quem é mãe aí? Levanta a mão, quem é mãe aí. Pronto. Quem recebeu o filho em casa hoje? Tem alguém? Tem alguma mãe? Ou vocês que foram visitar os meninos? Mas com certeza, se a mãe, por exemplo, for receber o... Aí a mãe vai lá, vai preparar a casa, vai arrumar tudo, porque vai receber alguém especial, né? Alguém que é o seu filho. Vai arrumar a casa, vai cuidar da casa, vai deixar tudo bonitinho, tudo pronto. E vai preparar ali a comida, o almoço, vai preparar algo especial. A mesma coisa é o filho, né? Se vai receber a mãe, o pai, o parente, nesse dia, por exemplo, esse filho vai arrumar tudo bonitinho e vai preparar algo especial. Por quê? Porque está recebendo aquele convidado com a honraria que o merece, que o valor que tem. Quando esse fariseu ele chama o Senhor Jesus, ele não chama no intuito de honrar o Senhor Jesus. Ele nos chama no intuito de oferecer ao Jesus ali o melhor. Mas ele chama no intuito talvez de prestígio, de surfar na onda, de surfar na fama de Jesus. Jesus é como se fosse Jesus, é como se fosse o craque da época. Todo mundo falava de Jesus, todo mundo contava sobre Jesus, sobre o Jesus que eles não sabiam ainda se era o profeta, se era o Messias, quem que era, mas era um homem que tinha uma fama muito grande, era um homem que operava sinais, milagres, era um homem que era o Senhor Jesus.
E aí, ele queria surfar na onda. Então, ele chama Jesus para a sua casa. Só que ele não oferece as honrarias que ele deveria oferecer. A gente vai ler mais para frente, a gente vai entender que, por exemplo, até mesmo tinha a tradição da época dos judeus de como receber o homem à sua casa, o convidado à sua casa. Se a gente for ler aqui, ó, quer ver? Versículo 45, diz assim, depois a gente volta lá. Não me deste ósculo, né? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Por isso te digo, 47, por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Diga glória a Deus, gente. Então veja, é Jesus dizendo aqui, essa mulher, ela me honrou com aquilo que você deveria me honrar. Essa mulher, ela está desde quando ela chega aqui, ela beija os meus pés. Quando, por exemplo, Jesus chegasse ali, segundo a tradição ali dos judeus, ele tinha que ser recebido com um beijo na testa. Ele tinha que ser recebido e fosse ali alguém de honra, aquele dono daquela casa tinha que lavar os seus pés ou mandar um dos servos para os seus pés, para mostrar a honraria que aquele senhor ele tinha. Ele não fez isso. Porém, aquela mulher pecadora fez isso. Então, o que acontece? Nós, quando convidamos Jesus para a nossa casa, que é o nosso coração, que é a nossa vida, nós temos que honrar a Ele com o nosso melhor. Nós temos que fazer para Jesus com temor, para você entender melhor, com temor, com respeito, dar a honra a Jesus que Ele merece. Porque está lá, Jesus, aquele homem recebe como recebesse alguém comum. Jesus, João chegou lá, o discípulo chegou, então manda ele sentar na mesa. Jesus, até ali, ele não fez questão também. Ele chega, senta ali na mesa, compartilha ali com todo mundo e fica ali. Porém, quando ele está ali na mesa, a porta está aberta, entra uma mulher que ela chega aos pés de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus. Começa a se derramar em lágrimas aos pés de Jesus. E a fama daquela mulher, como a gente leu aqui da cidade, ela era uma pecadora. Todo mundo olhava para ela com um olhar de desprezo. Todo mundo olhava para ela com um olhar de julgamento. Toda a cidade sabia que aquela mulher era uma mulher pecadora. E aí, o fariseu Simão, aquela mulher, aos pés do Senhor Jesus, e aí ele vai falar consigo, ou seja, vai falar consigo mesmo. Vamos ver se esse Jesus aí, ele é o profeta. Porque se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Saberia que ele não poderia
receber aquela mulher e deixar ela fazer isso, deixar ela honrar ele desse jeito, que todo mundo ali parou para prestar atenção, com os olhos de julgamento, porém Jesus, ele estava ali. Porém, enquanto o homem, o fariseu, desfrutando do Senhor Jesus, ele não estava ligando. Porém, quando ele fala isso consigo, a gente vai ver que Jesus fala. Antes da gente entrar nessa parte, que é o outro versículo, presta atenção, nós devemos a honraria que Jesus ele merece. Diga glória a Deus, gente. Nós temos que tratar aquilo que é de Deus, as coisas de Deus, com reverência. Não pode tratar de qualquer jeito. Não pode tratar de qualquer maneira, não. Mas nós temos que honrar Jesus com honraria. Nós temos que dar para Jesus o nosso melhor e termos para as coisas de Deus, a casa de Deus, reverência. Nós não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer jeito. Porque ao longo da Bíblia nós vai vendo que aqueles que fazem as coisas de Deus de qualquer jeito, ou não têm a reverência, aquilo que é de Deus, eles se deram mal. Por exemplo, o homem que foi levar a arca da aliança, ele não tratou a arca da aliança, que representava a presença de Deus, com a reverência que devia ser tratada, ele morre. A gente vai ver que, por exemplo, a mulher de Davi, quando ele traz a arca da aliança, ele traz a arca de novo para Israel, Davi ele começa a dançar, Davi ele começa a se alegrar, Davi ele é contagiado de uma maneira extraordinária ali, e mostrando para as pessoas que o único que deveria ser glorificado era Deus, que Davi não era nada ali, ele mostrando para as pessoas isso, porque ele era rei, ele era um representante, todo mundo estava vendo aquilo que ele estava fazendo, mas ele estava alegre, ele estava feliz na presença de Deus. Aquela mulher, a esposa de Davi, ela olha Davi fazendo aquilo e começa a espraguejar Davi, começa a olhar e ver que ele estava se fazendo de ridículo. Ela não entendeu que ele estava fazendo aquilo porque ele queria glorificar, porque ele queria exaltar a Deus. Quem está entendendo em nome do Senhor Jesus? E aí, ela ficou da janela. Ela ficou ali da janela olhando e despraguejando. Você vê que o futuro dela foi que ela ficou estéril. Porque não teve referência ou reverência àquilo que era de Deus. Aquilo que era santo, sagrado. A gente vai ver que, por exemplo, no Novo Testamento, por exemplo, o jovem Eutico, ele está dentro do cenáculo, ele está ali, e aí ele está na pregação, está no culto, está tendo um culto ali, está tendo uma pregação, aí de vez ele está no culto, ele ouvia a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que ele fica na janela. De vez ele está reverenciando a Deus, ouvindo a palavra, se absorvendo, sabe, se alimentando da palavra, ele está aqui na janela, olhando para o mundo. E por causa daquilo, ele cai de 3 andares e morre. Por quê? Porque ele estava, vamos se dizer assim, estava com um pé na igreja e outro aonde? Igreja? No mundo. Porque ele estava prestando atenção nas coisas do mundo. Não teve reverência com a casa de Deus. Não teve reverência com as coisas de Deus. Então o destino dele ali foi a morte. Mas é lógico que Deus teve misericórdia. A gente vai ver Ananias e Safira que retém aqui
para eles dar para Deus, oferecer a Deus, eles retêm aquilo, e a gente vê que o desastre acontece na vida deles, porque eles reteve aquilo que era santo, que era sagrado. Então, nós temos que entender que nós temos que reverenciar as coisas de Deus, as coisas sagradas, como ela deve ser. Nós temos que honrar a Deus como ele deve ser honrado. Honrar a Jesus como ele deve ser honrado. Diga glória a Deus, gente. Porque aquela pecadora, por mais que ela fosse pecadora, ela chama a atenção de Jesus. Diante de todos ali, ela que vai chamar a atenção de Jesus. Por quê? Porque você vai ver, quem deveria honrar Jesus, que tem oportunidade, Jesus não fez. O fariseu que teve toda oportunidade não fez. Ele ficou consigo dizendo, vamos ver se ele é profeta mesmo. Já aquela mulher pecadora, ela honrou a Jesus e vai além. A Bíblia vai dizer que ela vai trazer um unguento, que é uma época, que esse perfume, lá no outro evangelho, vai dizer que valia 300 denários, um ano de trabalho valia esse perfume, era caríssimo na época. E ela vai e derrama aos pés de Jesus, ou seja, antes de ir, ela já está preparando algo para Jesus. Antes de ir de casa ou sair do lugar onde ela estava para encontrar Jesus, ela já tinha preparado algo. Aí nós entendemos uma coisa de forma espiritual, que antes de nós ir para o culto, oferecer o nosso louvor, oferecer a nossa adoração, oferecer a nossa vida, oferecer o nosso tempo para Deus, o nosso culto, já na nossa casa nós fazemos tudo isso. Nós fazemos tudo isso. Porque começa antes. Não é aqui que você honra a Jesus. Aqui você honra também com a sua adoração, com o seu louvor, com tudo mais, na casa dele. Mas desde quando você já estava em casa, você já tem que estar preparando o que você vai trazer, oferecer a Jesus. Glória a Deus, gente. Ela já tinha preparado. Não preparou ali na hora, pegou o que tinha na hora, porque não tinha nada. Não tinha nada para honrar Jesus, que eu digo. Mas ela já veio preparada lá atrás. Ela já levou consigo perfume. A Bíblia vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando a pessoa, ela sai de casa, peraí, eu vou louvar a Deus, eu vou engrandecer a Deus, eu vou dar o meu melhor para Deus. É o melhor lugar que eu estou, na casa de Deus. O lugar que vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Mas tem pessoas que o prazer dela só é se ela for, por exemplo, para uma praia. Se a pessoa for viajar para um lugar muito bonito. O prazer dela não é estar na igreja. Na igreja ou na casa de Deus é como se fosse em qualquer outro lugar, sendo que é diferente. É estar com Deus, o melhor é a presença de Deus. Porque é mais valioso, é mais importante do que estar em qualquer outro que a igreja lugar. Vai dizer isso uma pessoa do mundo. Vai dizer isso uma pessoa que não entende a fé. A pessoa fala, quem é espiritual, quem é de Deus, vai falar, não, peraí, e hoje eu vou honrar a Jesus. E Santa Ceia, então, imagina, Santa Ceia, corpo de Cristo, sangue de Cristo, renovar a minha aliança, renovar o meu compromisso. Ah não, o lugar que eu devo estar é na casa de quem, igreja? De Deus. Por quê? Porque
Um dia na presença de Deus, um dia na casa de Deus, um dia na presença de Deus, vale mais do que qualquer outro lugar que você esteja. A pessoa que é espiritual, ela vai entender isso. Aquela mulher, ela pega aquele perfume, ama aos pés de Jesus, os seus cabelos, ela começa a chorar, aí aquele homem vai dizer consigo, vamos ver se ele é profeta. Aí que está a diferença. Se um pecador, uma pessoa que está vivendo uma vida toda errada, chega aqui, dobra os joelhos, se arrepende de todo o coração, pede perdão a Jesus, ele vai perdoar, ele vai salvar aquela alma. Diga glória a Deus, gente. Mas se uma pessoa, mesmo dentro da igreja, mesmo na mesa com Jesus, aquele homem estava na mesa com Jesus, aquele homem convidou a Jesus, aquelas pessoas ali que estavam em volta, ela estava na mesa de Jesus, porém, dentro de si, ele tinha a incredulidade. É aí que mora o pecado imperdoável. A incredulidade é algo que é uma blasfêmia para Deus. A pessoa ser uma pessoa incrédula. Porque aí não dá para Deus trabalhar na vida da pessoa. Como é que Deus vai salvar essa alma? A pessoa sendo incrédula, a pessoa sendo duvidosa, a pessoa sempre sendo incrédula. Então, o incrédulo, ele não consegue alcançar de Deus a misericórdia, não consegue alcançar de Deus o perdão. Só aquele que se arrepende todo, que igreja? Coração. Aquele homem não estava preocupado em servir a Jesus naquela noite, ou naquele dia. Eu nem vi se é dia de dia. Não estava preocupado em servir a Jesus. Mas ele estava preocupado com o seu título, com o que as pessoas iriam ver, o que as pessoas iriam pensar dele. Então, continuando, vai dizer assim a palavra de Deus. Quando Jesus viu, antes da gente ler, que aquele homem disse aquilo consigo, vai continuar assim. Versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Pode dizer, mestre. Aí Jesus, vendo que aquele disse consigo ali dentro do coração, aí ele fala: uma coisa eu tenho para te dizer. Jesus falando. Como que ele responde? Responde assim: diga, mestre. Mas Jesus, presta atenção, Jesus era mestre dele, será? Jesus era mestre para ele? Não era. Porque antes estava consigo dizendo: vamos ver se ele é profeta mesmo. Vamos ver se ele é o cara, vamos ver se ele é o Messias mesmo, vamos ver se ele é. Aí depois ele: diga, mestre. Aí nós entendemos que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus. Nem todo aquele que diz, falar, não, eu amo a Jesus, eu sirvo a Jesus, eu obedeço a Jesus, Jesus é o meu mestre, Jesus é o meu salvador, verdadeiramente é aquilo que está dentro do seu coração. É aquilo que está dentro do coração. Por quê? Porque é só trocar qualquer coisa que a pessoa já troca Jesus pelo pecado, pelo mundo, pelas coisas erradas, por esse mundo aí. É só o diabo lançar alguma coisinha que ele já sabe a fraqueza da pessoa, que a mesma pessoa que vai dizer meu mestre, é aquela pessoa que dentro de si tem a dúvida. Aquela mesma pessoa que diz eu amo Jesus, que Jesus é o meu salvador, é a mesma pessoa que dentro de si verdadeiramente não é isso.
só está preocupado às vezes com status, só está preocupado com aparência, principalmente às vezes dentro da igreja, está na mesa com Jesus, mas está preocupado com aparência. Com aparência, sabe aparência? Ah, eu sou de Deus. Ah, eu sou cristão. Ah, eu sou servo de Deus. Ah, eu estou com a roupa toda adequada, porque eu sou de Deus. Mas às vezes o coração daquela pessoa é um coração incrédulo. E às vezes um pecador que entra e se arrepende, pede perdão a Deus, é esse que vai ser alcançado pelo Senhor Jesus. Diga glória a Deus, gente. Aí Jesus vai responder, dizendo assim: certo homem, certo credor, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com o bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa o que, igreja? Os pecados. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá-te em paz. Diga glória a Deus, gente. Então, resumindo isso aqui, diante de todo mundo ali, ó, diante de todas aquelas pessoas que estavam em volta, quem foi honrado por Jesus? Aquela mulher. Aquela mulher. Ela recebeu o perdão, ela recebeu a atenção de Jesus, ela foi lembrada não como ali, aquela pecadora que as pessoas, quando viram ela, olharam: nossa, essa aqui é uma pecadora, hein? Essa aqui, todo mundo olhou com um olhar de condenação. Quando ela se prostra aos pés de Jesus, ela recebe ali o perdão. A melhor coisa, para resumir, é estar, diga glória a Deus, gente, é estar aos pés de Jesus, de fato e de verdade, honrando a Ele, servindo a Ele. Ah, mas eu sou pecador, eu sou falho, eu sou cheio de erros. Peça perdão, a misericórdia, se arrependa dos seus pecados, e aí, através da sua fé, você vai ser salvo. Glória a Deus. Quem entendeu em nome de Jesus? Se você honrar a Deus, você vai ser honrado por Ele. Agora nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. Você vê que Maria, mãe de Jesus, ela teve uma missão. João capítulo 19, no versículo 25. E junto à cruz
estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, junto a ela, os discípulos amados, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, os discípulos tomou para casa. Diga glória a Deus, gente. Então, você vê, ó a missão, que hoje é especial do Dia das Mães, né? Ó a missão que aquela mulher Maria, ela teve. Ela foi escolhida por Deus para ser mãe, para gerar o Salvador Jesus Cristo. Naquela época tinha essa expectativa: quem que vai gerar o Senhor Jesus? Quem que vai gerar o Messias? Quem que vai gerar o Salvador da humanidade? A Maria, ela foi escolhida por Deus para gerar o Salvador. Diga glória a Deus, gente. Só que a missão dela foi uma missão louvável, foi uma missão gloriosa, mas foi uma missão difícil, porque agora as mulheres junto com os discípulos diante da cruz, está ali ela vendo o seu filho sendo crucificado. Ela está vendo ali o seu filho passando tudo aquilo que ele passou, mas aquela missão que ela tinha. Diga glória a Deus, gente. Nós estamos aqui e Deus tem uma missão para a nossa vida. Às vezes que por mais que seja algo maravilhoso receber o Salvador, né? Ela conceber ali o Salvador da humanidade, ela merece o respeito. Diga glória a Deus, gente. Não da maneira que a religião ensina, que deve ser adorada, não. O único que deve ser adorado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diga glória a Deus, gente. Que é a Trindade um só, que é o próprio Deus. É o único que deve ser digno de louvor, de adoração. E o único Jesus, e é o único que intercede por nós é o próprio Senhor Jesus, que nos leva a Deus, e o próprio hoje na terra o Espírito Santo. Diga glória a Deus, gente. Mas ela deve ser respeitada, porque ela foi escolhida para a missão de trazer ao mundo o Salvador. Mas a missão dela foi uma missão árdua. Diante da cruz ela está vendo lá o seu filho ensanguentado, ali pronto para entregar o seu espírito. Diga glória a Deus, gente. Quem entendeu em nome de Jesus? Fica de pé. Fica de pé. Às vezes a missão é difícil. Às vezes você fala, mas eu pensei que servir Jesus ia ser tão fácil, ia ser algo tão lindo, tão maravilhoso. É de fato. Mas às vezes tem as guerras, as lutas, as dificuldades. Por amor a Jesus, por servir a Jesus, podemos ir tudo isso. Glória a Deus, gente.